Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração focada aqui conosco. Hoje nosso foco é a Epístola de Tiago. Sabe aquele livro do Novo Testamento super direto, bem prático? Para entender melhor, a gente vai mergulhar no que dizem introduções de bíblias de estudo importantes, comentários de peso, tipo Holman, NAA e o trabalho super detalhado do Douglas Moo. O nosso objetivo aqui é, bom, e um pouco além do óbvio, né? Tiago é famoso pela praticidade, claro, mas ele também tem uma teologia forte por trás. E olha, historicamente deu o que falar. Não foi um livro que todo mundo aceitou de cara. Então, a gente quer extrair os pontos principais, o que é mais impactante, talvez até o que surpreende nessa carta. Com certeza. E uma coisa que salta aos olhos logo de cara, né, quando a gente olha as fontes, é como o Tiago faz essa ponte. Uma ponte entre o que Jesus ensinou, especialmente a parte ética lá nos evangelhos, e o dia a dia da igreja que estava começando. A carta pulsa com esse chamado para a fé ser aplicada, sabe? Para buscar a sabedoria que vem de Deus. E tudo isso com raízes bem fincadas no judaísmo da época. Essa veia ética forte, as denúncias contra a hipocrisia, é muito parecido com o tom de Jesus, né? Ótimo ponto para começar. Então vamos lá. A carta já abre assim, bem simples. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas que Tiago é esse? As fontes que a gente consultou mencionam alguns candidatos, né? Exato. Tem algumas possibilidades que os estudiosos levantam. Primeiro, tem o Tiago, filho de Zebedeu. Ele era um apóstolo importante do círculo mais próximo de Jesus, mas ele morreu bem cedo, lá por 44 depois de Cristo. Então, a maioria acha improvável que seja ele por causa da data da carta, né? Depois, tem o Tiago, filho de Alfeu, outro apóstolo, mas uma figura meio apagada, não tem muita tradição ligando ele à carta. E aí a gente chega no candidato que, olha, a grande maioria das fontes considera o mais provável. Tiago, o irmão de Jesus. Aquele que depois ficou conhecido como o Justo. O irmão de Jesus? Mas isso é interessante porque os evangelhos, tipo João 7, mostram que ele e os outros irmãos não botavam muita fé em Jesus durante o ministério dele, né? O que será que mudou para ele virar um líder tão importante na igreja de Jerusalém? Essa é a pergunta-chave. E a resposta parece estar num evento depois da ressurreição. Paulo menciona lá em 1 Coríntios 15, versículo 7, que Jesus ressuscitado apareceu especificamente para Tiago. Essa experiência deve ter sido transformadora, convenceu ele, e aí ele se tornou uma figura central, uma coluna na igreja de Jerusalém. Aparece em momentos-chave em Atos, Paulo reconhece ele em Gálatas. Mas olha que curioso, e comentaristas como o Moo destacam isso. Na carta ele só se chama de servo. Ele não usa o irmão de Jesus, que daria um peso enorme para ele, né? E por que isso seria tão importante? Que ele não use o título. Então, pode parecer estranho, mas a humildade dele aqui é vista como um forte argumento a favor da autenticidade. Pensa bem, se alguém tivesse escrevendo depois, se passando por ele, o que a gente chama de pseudoepígrafo, essa pessoa provavelmente ia querer usar o título Irmão de Jesus para ganhar autoridade na hora, concorda? O fato dele se apresentar só como servo, com essa humildade toda, na verdade fortalece a ideia de que a carta é dele mesmo. É um argumento que vem do silêncio, por assim dizer. Interessante mesmo essa leitura. E a data? Quando essa carta teria sido escrita? Existe um consenso, mais ou menos? O consenso maior é que foi antes da morte dele, que foi lá por 62 DC. Mas dentro dessa janela tem um debate. Algumas fontes bem respeitadas, como o Moo, por exemplo, defendem uma data bem antiga, talvez meados da década de 40, antes até do Concílio de Jerusalém, que foi por 48 ou 49. Década de 40? Tão cedo assim? E qual seria a lógica para isso? A ideia principal é que o jeito como Tiago fala da justificação, lá no capítulo 2, sabe, fé e obras, parece ser uma resposta a uma versão meio, talvez mal entendida ou ainda inicial, do que Paulo ensinava sobre a fé. Isso antes deles terem tido aquele debate mais formal sobre a lei para os gentios, que foi o grande tema do concílio, né? A carta de Tiago não entra nessa briga específica da lei para os gentios, o que para alguns reforça essa data mais antiga. Outras fontes, tipo a introdução da Holman ou da NAA,
ficam ali entre 48 e 52, ou falam de forma mais geral, início ou meados dos anos 40. Mas o ponto em comum é claro. Tiago é vista como uma das escrituras mais antigas do Novo Testamento. É bem inicial mesmo. Entendido. E para quem ele estava escrevendo? Aquela saudação inicial, as 12 tribos que se encontram na dispersão, é bem específica, né? Quem era esse pessoal? Olha, as fontes concordam bastante nisso. O público principal eram cristãos, mas de origem judaica, que viviam fora da Palestina, na chamada diáspora. Tem vários indícios na carta. A própria expressão 12 tribos já remete direto a Israel. E dispersão ou diáspora era o termo que se usava para os judeus que moravam fora da Terra Prometida. Além disso, a carta está cheia de referências que fariam sentido para esse público. A lei, a Torá, ele menciona reuniões em sinagogas ou assembleias, né, em 2.2. A ênfase no monoteísmo, tipo, você crê que Deus é um só, ótimo, lá em 2:19. E ele usa muito a Septuaginta, que era a versão grega do Antigo Testamento que os judeus fora da Palestina usavam. Até o estilo da escrita, segundo os especialistas, tem essa marca. Falam de uma ordem das palavras que lembra o hebraico ou aramaico, sabe? Uma influência semítica. E uma dependência forte daquela tradição de sabedoria judaica, onde eles estavam. Provavelmente comunidades ali perto da Palestina, tipo na Síria, talvez Antioquia, outras partes do Império Romano, onde a influência de Tiago, lá de Jerusalém, chegava. E pelo tom da carta, parece que a vida deles não estava nada fácil, né? Enfrentavam bastante coisa. Sim, com certeza. A carta mostra uma comunidade sofrendo pressão, tanto de fora quanto de dentro. De fora vinham as provações, as tentações que ele menciona logo no começo, 1.2. Sofriam opressão econômica, principalmente de fazendeiros ricos que não pagavam salários, exploravam mesmo o capítulo 5. Eram até levados aos tribunais, talvez por dívidas ou outros conflitos, 2.6. Não parece tanto perseguição religiosa direta, mas mais problemas sociais e econômicos. E do lado de dentro, bom, a coisa também não era simples. Tiago está combatendo brigas, conflitos na comunidade, 1.1 a 3. Ele diz que isso vem de paixões egoístas, de ambição, 1.13, 17, 4.1 a 12. Ele dedica um capítulo inteiro para falar do poder destrutivo da língua descontrolada, cap 3. Isso devia ser um problema sério lá. Tinha o risco de ensinos que levavam a uma religião só de fachada, 1.19 a 27, e aquela prática horrível de tratar melhor os ricos do que os pobres nas reuniões, 2.1 a 13. Era uma igreja com problemas bem reais, bem humanos. E essa realidade complicada que você descreveu parece ser justamente o alvo de Tiago, né? Qual é a mensagem central dele para essa turma? Exatamente. O coração da carta, o que une tudo, é a necessidade de uma fé viva, uma fé prática. Tiago insiste, e ele é bem direto nisso, que fé de verdade não é só concordar com a cabeça ou falar da boca para fora. Ela tem que aparecer em ações concretas, no que ele chama de obras. A frase talvez mais famosa é a de 1:22. Tornem-se praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Senão, diz ele, a gente está se enganando. Para Tiago, fé sem ação é morta, é inútil. Ele repete isso várias vezes, 2:17, 20, 26. É uma cobrança bem forte sobre o que significa ter fé, né? Muito. Para Tiago, fé é tipo uma árvore. Não adianta só dizer que é macieira, tem que dar maçã. E ligado a isso, tem outros temas importantes que ele desenvolve. Por exemplo, a busca pela sabedoria que vem de Deus. Ela vem do Pai das Luzes, 1:17. E é crucial para a gente aguentar as provações, 1:5, para controlar o que a gente fala, 3:1-12, para viver em paz, 3:13-18. É o oposto da sabedoria daqui da Terra. Tem também uma ênfase muito forte na ética e na justiça social. Ele condena com todas as letras o favoritismo, especialmente bajular os ricos, 2:1-13. Ele manda cuidar dos vulneráveis, órfãos e viúvas são o exemplo que ele usa para definir a religião pura, 1:27, e denuncia a opressão dos ricos sem dó, 5:1-6. Fora isso, como a gente já falou, tem o controle da língua, que é vital, capítulo 3. A perseverança nas provações é outro tema forte. Tiago anima o pessoal a aguentar firme, com paciência, vendo as dificuldades como chance de crescer, 1:2 e 4, 12, 5, 7 e 11. A oração feita com fé, sem duvidar,
é mostrada como algo poderoso. 1.5:8, 5.13:18. E o tempo todo ele está alertando contra o mundanismo, contra essa amizade com o mundo que para ele é ser inimigo de Deus. 4.4. Ele chama para uma devoção total, sem ânimo dobre, sem ficar dividido. 1.8, 4.8. Então, é quase como se ele pegasse as grandes ideias da fé, sabedoria, justiça, devoção e perguntasse, tá, mas como isso funciona na prática? Na segunda-feira de manhã, quando o bicho pega, fica muito clara a ligação com o que Jesus ensinou, tipo o Sermão do Monte, e também com os livros de sabedoria do Antigo Testamento, como Provérbios. Exatamente essa a ideia. Tiago está pegando esses princípios eternos da tradição judaica e da ética radical de Jesus e aplicando aos problemas concretos daquelas comunidades. A carta é uma mistura de puxão de orelha, conselho e encorajamento. Tudo para levar uma fé real, que funciona. Agora, a gente tem que falar do ponto que, historicamente, deu mais o que falar. Aquele que talvez seja o mais debatido. Lutero, por exemplo, a gente sabe que teve problemas sérios com Tiago, chegou a chamar de epístola de palha uma época, porque parecia bater de frente com o apóstolo Paulo sobre a justificação pela fé. Como é que a gente junta Tiago 2,24, a pessoa justificada por obras e não somente pela fé, com o que Paulo diz em Romanos 3,28, o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei? Parece uma contradição na cara, né? E a tensão clássica, sem dúvida. E as fontes que a gente viu trazem várias maneiras de tentar harmonizar isso, ou pelo menos de entender as ênfases diferentes de cada um. Uma abordagem bem comum é dizer que Paulo e Tiago estavam brigando com inimigos diferentes, em contextos diferentes. Paulo estava mais focado em combater o legalismo, aquela ideia de que você pode merecer a salvação obedecendo à lei de Moisés, sabe, pelas obras da lei. Já o Tiago parece que está combatendo o oposto, o antinomianismo, ou o que a gente pode chamar de fé morta, aquela ideia de que, se eu acredito com a cabeça, não importa muito como eu vivo. Outra linha que complementa essa é pensar que talvez eles usem as palavras fé e obras com sentidos um pouquinho diferentes. Para Tiago, essa fé sem ação é só concordar intelectualmente. Ele até diz que os demônios também creem assim, 2,19. E obviamente não é essa fé que salva que ele está falando. E as obras para Tiago não são as obras da lei para merecer salvação, como Paulo critica. São os atos de obediência, de misericórdia, de justiça que, naturalmente, brotam de uma fé verdadeira, que transforma a pessoa. Nessa linha, muitos estudiosos hoje veem Paulo e Tiago não como opostos, mas como complementares. Paulo focaria em como alguém é declarado justo pela graça, através da fé. Tiago focaria na prova, na natureza dessa fé que justifica. Ela é ativa, ela dá fruto. No fundo, os dois concordariam que a fé que salva é uma fé que age. Dá até para comparar Tiago 2 com o que Paulo fala em Gálatas 5.6, sobre a fé que atua pelo amor. E tem também aquela teoria da data antiga que a gente mencionou, né? Que talvez Tiago estivesse reagindo a uma distorção do ensino de Paulo, que talvez estivesse circulando de forma errada. Ele estaria corrigindo quem usava o só fé como desculpa para não fazer nada ou até para pecar. Historicamente, teve gente que tentou separar uma justificação inicial fé de uma final obras no julgamento. Mas hoje a visão mais comum nos comentários é que as obras validam a fé inicial. Elas não adicionam mérito para a salvação. Entendi. Mas assim, para quem está lendo hoje, sem todo esse contexto, a tensão ainda pode parecer real. As fontes dão alguma pista de como pensar nisso de um jeito mais simples, talvez? Para a vida mesmo? Olha, acho que a chave é entender o seguinte. Para Tiago, fé de verdade e vida transformada andam juntas. Não dá para separar. Não é uma questão de escolher ou fé ou obras para chegar a Deus. A questão para Tiago é que a fé que realmente salva, ela sempre vai se mostrar numa vida diferente. As obras não são a causa da salvação, mas são a prova de que a fé está lá. É o fruto que mostra que a árvore está viva, entende? É a diferença entre só dizer eu creio e viver essa crença de um jeito concreto, que os outros podem ver. Falando em como Tiago passa essa mensagem, o estilo da carta é bem diferente, né?
Como ele se compara com outras cartas do Novo Testamento que talvez a gente conheça melhor? Sim, Tiago tem um jeito bem próprio. Na forma, começa como carta, né? Tem a saudação lá no 1.1. Mas diferente de Paulo, por exemplo, não tem aquelas despedidas longas, lista de gente para mandar abraço, planos de viagem. É mais geral, não tão pessoal no final. Por isso, classificam como epístola geral, ou católica, no sentido de universal. Já o estilo da escrita é, nossa, muito prático. Curto, grosso, direto ao ponto. As fontes destacam o que está cheio de imperativos, ordens, comandos, mais do que quase qualquer outro livro do Novo Testamento. E Tiago é mestre em usar ilustração, metáfora e umas imagens muito vivas, tiradas do dia a dia, que ficam na cabeça da gente, né? A onda do mar levada pelo vento, a imagem que some rápido no espelho, o freio do cavalo, o leme do navio, a faísca que queima a floresta, a fonte de água doce e amarga, o metal enferrujado. É muito visual. Em termos de gênero, comparam muito com a literatura de sabedoria do Antigo Testamento, tipo Provérbios, por causa desse tom prático dos conselhos para a vida. Também chamam de parênese, que é um nome técnico para esse tipo de escrito que dá conselho moral, exortação. Era comum na época. Alguns até dizem que parece um sermão que foi escrito, uma homilia. Agora, a estrutura, a ordem lógica da carta nem sempre é óbvia de cara. Ele parece pular de um assunto para o outro meio rápido. No passado, teve estudiosos importantes, tipo de Bílios, que achavam que era quase uma coleção de ditados meio soltos. Mas essa visão mudou um pouco. O pessoal encontrou mais conexão. Sim, estudos mais recentes tentam mostrar que tem uma unidade ali, mesmo que não seja linear, tipo a Carta aos Romanos. Percebe-se que alguns temas ficam voltando: provação, sabedoria, a língua, pobreza e riqueza, fé e obras. Eles se entrelaçam. Alguns sugerem que o começo 1.2-18, sobre provações e a origem do bem e do mal, e o final 5.7-20, sobre paciência, oração, funcionam como uma moldura. Dão uma unidade temática para a carta toda, mesmo que a progressão dos assuntos pareça meio saltitante às vezes. Então, resumindo essa parte, é uma carta intensa, direta, cheia de imagens que marcam. Talvez a estrutura não seja a que a gente espera sempre, mas o foco é um só, uma mensagem poderosa sobre como a fé tem que funcionar na vida real. É isso. Bom, então, recapitulando tudo que a gente conversou. Vimos a questão de quem escreveu, com bons motivos para pensar que foi Tiago, o irmão de Jesus, e como a humildade dele pode ser até uma prova disso. Exploramos para quem ele escreveu, cristãos judeus espalhados, passando por aperto econômico e com problemas internos. Analisamos a mensagem central, um chamado forte para uma fé que não fica só na palavra, mas que age, que se mostra. E passamos por aquela tensão famosa com Paulo sobre fé e obras, vendo que, provavelmente, eles estavam focando em lados diferentes da mesma moeda, se complementando mais do que se contradizendo. Exatamente. Tiago desafia de frente qualquer fé que se acomoda em ser só teoria, só papo. Ele exige uma fé que se encarna, sabe? Que muda o caráter, o jeito de falar, o jeito de tratar os outros, principalmente os que precisam mais. E muda também o jeito de encarar o sofrimento. Ele pega a sabedoria lá do Antigo Testamento, pega os ensinos radicais de Jesus e aplica na veia para os problemas do dia a dia daquelas primeiras comunidades. Isso deixa a gente com uma coisa importante para pensar, né? Para nossa reflexão final. Tiago define a religião pura e sem mácula diante de nosso Deus e Pai de um jeito muito concreto: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. 1:27. E ele insiste na lei régia, que é amar o próximo como a si mesmo. 2:8. No mundo onde a gente discute tanto o que é ser religioso, o que é ter fé, muitas vezes focando em doutrina, em ritual, como que essa ênfase radical do Tiago no amor que age, no cuidado com quem está sofrendo, na justiça social, como isso desafia ou talvez reorienta o nosso jeito de entender e viver a fé hoje? Fica aí a provocação para a gente pensar.